Durante anos, a ideia de tropas americanas entrarem no Irã era vista como um limite que poucos estavam dispostos a ultrapassar. Os custos eram considerados altos demais, os riscos imprevisíveis demais e as recompensas vagas demais. E embora o novo acordo de Trump com o Irã tenha feito ambos os lados recuarem da beira do abismo, ele não removeu o problema subjacente. Se a diplomacia falhar, seja nas próximas semanas ou meses, a próxima rodada de hostilidades pode não se limitar a mísseis, sanções e pressão naval. À primeira vista, o Irã parece uma fortaleza natural. Montanhas cercam grande parte do país, enquanto desertos, salinas e pântanos preenchem os espaços entre elas. Um exército invasor teria que atravessar alguns dos terrenos mais difíceis do Oriente Médio antes mesmo de chegar a qualquer um dos centros populacionais do país. O Pentágono, no entanto, procuraria uma alternativa. Em vez de avançar para o interior, os estrategistas dos Estados Unidos provavelmente focariam na costa sul do Irã. Essa faixa estreita de território abriga muitos dos ativos econômicos mais importantes do país, incluindo terminais de petróleo, portos comerciais e instalações militares. É também uma área que é diretamente acessível pelo Golfo Pérsico e pelo Mar da Arábia, onde a Marinha dos Estados Unidos pode operar com relativa facilidade. Mas qualquer tentativa de tomar território ameaçaria imediatamente a estabilidade regional, e o que parece ser uma lista de opções militares poderia facilmente se tornar uma lista de passivos políticos, econômicos e militares. O primeiro quilômetro dentro do Irã pode ser medido em quilômetros, mas os próximos 100 seriam medidos em anos. Novamente é obscura.com/obscura.com.caspian ou use o código Caspian no checkout. Washington e Teherã voltaram a se falar, mas só porque a alternativa é pior. Para os Estados Unidos, isso não é exatamente uma vitória. A questão nuclear continua sem solução. Israel continua profundamente cético em relação ao processo, e a credibilidade de Washington depende de saber se a pressão ainda pode gerar moderação. Se as negociações fracassarem, Trump enfrentará o mesmo impasse de antes, como obter poder de pressão sobre o Irã sem marchar sobre Teherã. Uma opção recentemente sugerida por oficiais militares dos Estados Unidos é capturar locais estratégicos e transformá-los em um novo ponto de pressão. 5 desses lugares se destacam: Ilha de Karg, Estreito de Hormuz, as ilhas de Abu Musa, Grande Tamp e Pequena Tamp, a cidade portuária de Chabahar e, por fim, a região rica em petróleo de Khuzistão. Cada um desses locais oferece acesso ao país, mas curiosamente nenhum deles oferece um caminho para a vitória estratégica. A primeira opção, Ilha de Karg, é o exemplo mais claro de como a vantagem pode virar responsabilidade. Esta pequena e isolada ilha é por onde passam de 90% a 95% das exportações de petróleo bruto do Irã. Navios-tanque se alinham ao largo da costa, carregam barris de petróleo e seguem para os mercados globais. Em todos os sentidos da palavra, a ilha é um ponto único de falha. Mas Karg nunca foi projetada por escolha. A questão é que o Golfo Pérsico é um mar raso, especialmente ao longo das linhas costeiras. Os petroleiros, sendo enormes em tamanho e peso, exigem uma profundidade de 25 a 30 metros para uma navegação segura. No entanto, algumas partes do Golfo são rasas demais para isso. O Irã extrai e refina seu petróleo perto dos campos continentais, mas o petróleo bruto é levado por oleodutos até a ilha de Karg, onde a profundidade permite que petroleiros atraquem com segurança. Para qualquer governo dos Estados Unidos que busque uma verdadeira vantagem, Karg pode ser a melhor alternativa a capturar Teherã em si. Tomar a ilha oferece uma maneira de causar o máximo de dano sem avançar profundamente no território iraniano. Mas é exatamente isso que a torna tão perigosa. Um ataque a Karg teria impacto além da região. Como principal centro exportador de petróleo do Irã, qualquer interrupção seria sentida fora de suas fronteiras. Os mercados de energia reagiriam imediatamente e as nações árabes vizinhas se preparariam para retaliações,
já que o Irã, quase certamente, procuraria maneiras de fazer os outros pagarem um preço. Esse, então, é o paradoxo de Karg. O próprio fator que o torna um alvo atraente é também o que garante que qualquer ataque a ele se transformaria em um conflito internacional. A segunda opção, outro alvo de grande destaque, é o Estreito de Hormuz. Poucos lugares têm tanto peso estratégico, mas exercer controle sobre ele é muito mais difícil do que parece. Não há um único alvo que possa ser simplesmente capturado. Hormuz é um mosaico complexo de vias navegáveis, ilhas, litorais e posições militares. Qualquer tentativa de controlá-lo também exigiria operações contra a cidade de Bandar Abbas e a ilha de Qashm. Esses dois estão profundamente integrados na postura defensiva do Irã e não podem ser ignorados. Isso então cria um dilema fundamental. Manter o estreito exigiria mais do que uma operação pontual. As defesas costeiras iranianas, baterias de mísseis e forças navais teriam que ser continuamente suprimidas, o que, por sua vez, exigiria que as forças americanas mantivessem uma presença de longo prazo em um dos lugares mais disputados do mundo. O Irã tem poder de fogo suficiente para tornar qualquer operação ali muito custosa. Pelo ar, ondas de foguetes e mísseis poderiam manter a pressão dia e noite. No mar, centenas de lanchas de ataque rápido poderiam se aproximar rapidamente e sobrecarregar posições fixas com fogo de foguetes. Então, no instante em que a Marinha dos Estados Unidos começasse as operações para garantir o Estreito de Hormuz, o combate passaria de uma operação limitada para uma guerra prolongada, com consequências econômicas globais. A terceira opção é um grupo de ilhas no Golfo. Com pouca disposição para outro conflito sem fim no Oriente Médio, alguns formuladores de políticas periodicamente apontam para objetivos menores e mais gerenciáveis. Abu Musa, Grande Tum e Pequena Tum são frequentemente citadas nesse contexto. Essas três pequenas ilhas formam um portal estratégico na entrada do Golfo, e alguns já sugeriram a ideia de capturá-las. A Marinha dos Estados Unidos poderia enviar os fuzileiros navais, garantir a segurança das ilhas, restaurar as pistas de pouso, abrir corredores para reforços e, eventualmente, estabelecer bases operacionais avançadas com suprimentos vindos do Kuwait, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Isso parece uma operação limpa no papel, mas na prática tudo nesse plano esbarra nas mesmas limitações vistas no Estreito de Hormuz. Na última rodada de hostilidades, toda a posição fixa dos Estados Unidos no Golfo se mostrou difícil de proteger. Ataques iranianos danificaram radares, sistemas de mísseis e mais. Se essas instalações não puderam ser protegidas, então uma aterrissagem anfíbia tem ainda menos chance. Para esclarecer, os Estados Unidos certamente poderiam tomar as ilhas, mas a verdadeira dor começaria após o desembarque. Dada a potência de fogo do Irã, eles poderiam simplesmente manter as ilhas sob ataque constante e transformá-las em zonas de negação diária. E a escala desse poder de fogo é difícil de exagerar. O litoral do Irã se estende por mais de 1.500 quilômetros, com as montanhas Zagros se elevando logo no interior, oferecendo tanto alcance quanto cobertura para posições de lançamento. E ainda existem os sistemas que ainda não foram usados em grande escala, como os drones de fibra óptica. Esses são drones guiados por cabos físicos em vez de sinais de rádio e são praticamente imunes a interferências. Alguns desses cabos têm 60 km de comprimento, suficientes para cobrir todas as ilhas iranianas. Quando lançados em grande número, esses drones podem sobrecarregar e destruir qualquer contingente americano nas ilhas. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos basicamente seriam alvos fáceis. Então, o que parece ser uma operação de baixo custo pode facilmente se transformar em uma armadilha. A quarta opção, e talvez o ponto de entrada menos discutido, é Chabahar. Comparado à região do Golfo, que é fortemente militarizada, esta parte do Irã é mais aberta e menos congestionada. Também abriga o único porto de águas profundas do país com acesso ao oceano, o que lhe confere certa acessibilidade. Mas a acessibilidade não é o mesmo que valor estratégico. Chabahar não oferece a vantagem estratégica que torna os outros alvos atraentes. Não é o centro das exportações de petróleo do Irã, como a ilha de Karg, e não está próximo de um gargalo estratégico como o Estreito de Hormuz.
mas a posição isolada de Chabahar, longe de muitos dos ativos econômicos e militares mais importantes do Irã, tem dois lados. Isso faz com que seja um ponto de entrada mais fácil e menos propenso a desencadear o tipo de escalada imediata vista no Golfo Pérsico. No entanto, ao mesmo tempo, Chabahar está tão distante do coração do Irã que qualquer força dos Estados Unidos que desembarcasse lá ainda precisaria avançar mais profundamente no território iraniano para obter uma vantagem mais significativa. Assim, uma operação limitada para capturar um porto de águas profundas pode rapidamente envolver as forças americanas em uma guerra terrestre maior, com todas as complicações. A quinta opção, e talvez a rota mais plausível para uma invasão terrestre, é Cuzestão. Esta oferece o caminho mais direto e mais óbvio do Golfo para uma das regiões mais estrategicamente valiosas do Irã. Cuzestão é rico em petróleo, abriga uma grande população árabe e está localizado a poucos passos da base militar dos Estados Unidos no Kuwait. A proximidade de Cuzestão com o Kuwait não é apenas um detalhe geográfico. Isso significa que qualquer contingente dos Estados Unidos que se desloque para a região provavelmente passaria pelo Kuwait e depois pela região de Basra, no Iraque. De muitas maneiras, seguiria a mesma rota que Saddam Hussein usou durante a guerra Irã-Iraque. Mas, diferente de conflitos anteriores, o corredor já não é tão permissivo quanto era antes. Qualquer avanço pelo território iraquiano enfrentará pressão de milícias por procuração do Irã, incluindo as forças de mobilização popular, cujos números, segundo a própria organização, ultrapassam 200 mil integrantes. Então, muito antes das forças americanas chegarem ao solo iraniano, uma nova e massiva guerra transnacional poderia se espalhar pela metade sul do Iraque, o que significa que o caminho mais direto para o Irã, Cuzestão, também é o mais perigoso. Além das próprias rotas de invasão, há outra variável que pode moldar o curso da guerra: os curdos. Qualquer incursão americana poderia criar uma oportunidade para que as milícias curdas ao longo da fronteira oeste do Irã intensifiquem suas atividades. Para os Estados Unidos, a intenção seria estender os recursos de Teherã em múltiplas frentes e, assim, enfraquecer os contra-ataques. A fronteira oeste do Irã há muito tempo é um ponto de tensão para grupos insurgentes curdos. Isso inclui o Partido Democrático do Kurdistão do Irã, o Partido da Liberdade do Kurdistão, o Partido Vida Livre do Kurdistão, Kobani e várias facções Komala, muitas das quais recentemente passaram a atuar de forma mais coordenada contra Teherã. No entanto, o fator curdo também enfrenta certas limitações. Os próprios grupos estão divididos, diferem em capacidades e alguns podem nem estar dispostos a arriscar um confronto em grande escala com Teherã. Além disso, o governo regional do Kurdistão no Iraque tem fortes razões para evitar se tornar o próximo campo de batalha, especialmente devido ao risco de retaliação iraniana. Ao mesmo tempo, as milícias proxy iranianas que operam no Iraque poderiam rapidamente transformar toda a região em mais uma frente de guerra. Autoridades turcas se oporiam a qualquer desenvolvimento que ameace transbordar para o território da Turquia. Mais importante ainda, empregar as milícias curdas traz um risco político. Em vez de enfraquecer o Estado iraniano, o apoio americano a uma revolta curda poderia permitir que Teherã retratasse o conflito como uma luta para defender sua integridade territorial e, assim, fortalecer a unidade nacional. Num momento em que Washington estaria tentando miná-la, consideradas em conjunto, essas 5 opções revelam um problema comum. Embora cada lugar ofereça influência significativa de maneiras diferentes, cada opção também carrega um alto risco de escalada muito além dos objetivos originais. Esse, então, é o dilema central enfrentado por uma campanha terrestre. Quanto maior o impacto potencial, maior o risco de uma guerra regional mais ampla. Qualquer avanço conquistado por meio dessas 5 opções viria acompanhado de custos e riscos significativos. Em vez de criar vantagem, as forças americanas poderiam se ver isoladas em território hostil, expostas a ataques de minas, mísseis, drones e barcos de ataque rápido. Essa é, então, a natureza do conflito. Uma operação militar pode começar com um objetivo claro:
mas aos poucos ganhar uma dinâmica própria. Entrar no Irã é uma coisa, sustentar uma guerra cara, gerenciar a escalada e transformar ganhos militares em resultados políticos é algo completamente diferente. No fim, a vitória não depende de atacar primeiro ou com mais força, mas de quem resiste mais tempo. E até a morte, toda derrota é psicológica. Aqui foi Shervan, do Caspian Report. Se você gostou desses vídeos, considere apoiar o canal no Patreon e clique no ícone do sino para não perder o próximo. Obrigado pelo seu tempo e saúde.